em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3 e versículo 4. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3 e versículo 4. Se vocês tivessem a sua espada, o Gui vai projetar aqui para nós no telão, você acompanha a leitura ali. Diz a palavra do Senhor: perguntou o rei, aqui é o rei Davi, tá? O rei Davi que perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E perguntou o rei: onde está? E respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aleluia, glórias a Deus. Coloca a mão no seu coração, repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu preciso tanto que a tua palavra mexa com a minha estrutura, me transforme, me renove, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio para ser canal de bênção na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí você aplauda bem forte ao Senhor, glorifica o nome dele. Glórias a Deus. Lembre-se de uma coisa: você não veio assistir um culto, amém? Você veio prestar um culto de adoração ao Senhor, ao Deus eterno. Então você não é espectador, você está participando. Então, como você está participando, você vai gloriando, vai exaltando, vai dando aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Aqui nesse texto que lemos, igreja, nós vemos que o rei Davi, ele já está reinando sobre todo Israel. Como assim, pastor? Não entendi o que o senhor está dizendo. É porque para Davi chegar aqui, em 2 Samuel capítulo 9, ele teve que passar por poucas e boas. Davi, você sabia que ele precisou ser ungido 3 vezes até chegar aqui, a terceira unção, para ele governar sobre todo Israel? A primeira unção de Davi está lá em 1 Samuel 16, quando a Bíblia fala que o Senhor rejeitou Saul. O rei era Saul, e o Senhor rejeitou ele no coração, e disse para o profeta Samuel: vá até a casa de Jessé, porque eu vou escolher dentre os filhos de Jessé um que vai reinar, que será o rei, o futuro rei de Israel. E você conhece a história. Jessé foi e no final das contas ungiu Davi como rei. E algumas lições logo de cara sobre 1 Samuel 16, a unção de Davi, a primeira unção de Davi. Algumas lições para a nossa vida. A primeira: pastor, por que o rei Saul, ele foi rejeitado por Deus? Lembra que nós ministramos domingo passado? Não despreze a unção sobre a tua vida. O rei Saul, ele fez isso. Ele começou certo, ele começou bem, mas na sua caminhada ele perdeu o foco. Ele pegou atalhos. E lembra que não existe atalhos no caminho para o alvo, que é Jesus Cristo. Porque quando você pensar em pegar atalhos, em se desviar, o diabo sempre vai estar preparado ali, um barquinho ali. Ele preparou alguma coisa para te ajudar a fugir da presença de Deus. Então o rei Saul, ele começou certo, mas o seu coração se inflamou, e ele começou a se achar a última Coca-Cola da prateleira. O rei Saul começou a se achar a última bolacha do pacote. E entenda uma coisa, queridos: toda a honra e toda a glória é dele. Se nós cantamos bem, tocamos bem, pregamos bem, qualquer coisa que façamos bem, não é nós, é ele. Glória a Deus, a honra é dele. Toda a honra e toda a glória seja dada a ele. E ele não entendeu sobre isso. Segunda coisa que aprendemos é que Davi, ele teve que esperar dessa primeira unção até chegar aqui no capítulo 9 que lemos, a terceira unção.
ele esperou 22 anos. Você sabia disso? Por isso que Davi, ele tinha autoridade para escrever o Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O rei Davi, ele tinha autoridade de falar isso, porque ele sabia esperar. E quantos de nós não sabemos? Nós somos aquela geração do fast food. A gente pede aqui e já quer que Deus, né, nos dê do outro lado. A bênção tem que vir em 5 minutos, 1 minuto. Nós sofremos da síndrome do pensamento acelerado, como diz o escritor Augusto Cury. Ele fala isso, a síndrome do pensamento acelerado, aonde eu quero que Deus me abençoe, mas agora, Deus, amanhã não serve, depois não serve, é agora. E não é assim. E lembre-se que a gente sempre fala aqui, o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Espere o tempo de Deus, porque Deus não está demorando, não. Deus está caprichando para você. Aleluia, aleluia. E a terceira coisa que nós aprendemos nessa unção aqui de Davi, nessa primeira unção: quando você é ungido, é maravilhoso. Quando você é ungido, é bênção de Deus. Mas junto com a unção vem desafios e responsabilidades muito maiores. Porque antes da unção, Davi tinha que se preocupar só em cuidar das ovelhas do pai dele. Mas depois da unção veio desafios maiores. Davi teve que enfrentar, por exemplo, o gigante Golias. Um só dos desafios. Então, junto com a unção, sempre vem na nossa vida desafios e responsabilidades maiores. Aqui ele foi ungido, 1 Samuel 16. Passou-se 15 anos, aconteceu a segunda unção de Davi, que ele foi ungido como rei em Judá e também na cidade de Hebrom. Reconheceram ele como rei. Depois que ele foi pela segunda vez ungido, 7 anos se passaram, igreja, para que Davi novamente fosse ungido pela terceira vez. Aí depois que ele tinha sido ungido pela segunda, as outras nações viram que Deus era com Davi, que ele era um homem ungido, um homem de Deus, cheio da unção de Deus. Reconheceram ele, e aí chamaram. Passou-se depois 22 anos da primeira unção, e ele foi ungido. Desta vez no capítulo 5 de 2 Samuel, ele é ungido como rei sobre toda Israel. E aí nós chegamos aqui no capítulo 9. Davi, ele tinha uma grande amizade com Jonatas, filho de Saul. Ele fez uma aliança com Jonatas, falou: olha, você é meu amigo, mas entenda que é uma amizade fileu, não é uma amizade ágape, não é uma amizade eros, um amor eros, era um amor fileu, amor de irmão, de amigos. Que você, com certeza, você homem tem um grande amigo, você mulher tem uma grande amiga, que você tem prazer em estar, você gosta da presença, você conta sempre com ela, você fala: ó, somos um, temos uma aliança. Davi tinha com Jonatas dessa forma. Quando Davi assume todo Israel, o trono de Israel, ele começa a organizar Israel, ele começa a colocar tudo em ordem. No capítulo 9, no versículo 1, Davi diz assim, está escrito aqui: perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul, alguém para que eu trate com bondade, por amor de Jonatas, o meu amigo, que eu fiz aliança? E aí foi onde nós lemos, trouxeram Ziba, e Ziba começou a explicar para Davi: olha, existe um filho de Jonatas, está lá numa cidade, o nome deste menino, você depois lendo em casa o texto, você vai ver que o nome dele era Mefibosete. E 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, conta que após a morte do rei Saul, após a morte de Jonatas, ali Israel estava em guerra, e a ama que cuidava de Mefibosete,
ele tinha 5 anos de idade. A ama que cuidava dele, para fugir dos inimigos, ela se apressou e sem querer ela se descuidou e deixou Mefibosete cair no chão. Quando Mefibosete caiu, ele quebrou as 2 pernas e ficou aleijado. Então esse menino, ele tinha um problema. Com certeza ele tinha um trauma na vida dele, com toda certeza. Ele precisava de um milagre na vida dele. E Mefibosete, ele estava morando numa cidade chamada Lodebar. Diga assim, Lodebar. A tradução para a cidade Lodebar significa sem pasto, significa lugar sequíssimo. Talvez você já passou por uma situação onde você olha para um lado, para o outro e fala assim: meu Deus, eu não vejo escape, eu não estou vendo saída. Senhor, eu tenho a sensação, meu Deus, de estar andando em um deserto, porque eu não vejo, eu não ouço a tua voz, eu não vejo nada. Mas eu quero dizer para você, se você tiver essa sensação de estar no deserto, dê glória a Deus, aleluia, porque Deus está tratando, forjando o teu caráter, porque deserto é faculdade do Espírito Santo. O deserto é lugar aonde nós ouvimos a voz do Espírito Santo, aonde nós somos tratados nas nossas mazelas. É um lugar onde Deus, ele trata e ele restitui, ele renova as nossas vidas. Então não queixe, não se queixe, não reclame. Se você tem essa sensação, meu irmão, minha irmã, que está andando no deserto, dê glória a Deus. Você está num processo, e quando esse processo terminar, Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa, igreja: provação, dificuldade, perseguição, tribulação, guerras, lutas, vale, deserto, isso tudo está aqui na palavra de Deus. São frases, são palavras que você vai encontrar na palavra de Deus. Mas em contrapartida, você também vai encontrar na palavra de Deus escrito, como por exemplo em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você também vai encontrar, como está em Romanos 8,37: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia, pode aplaudir, Ele é digno, pode aplaudir. Você vai encontrar, como em Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Você vai encontrar, como está em 2 Timóteo 1,7, que diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de timidez, um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Você vai encontrar palavras como Salmo 23, versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Aleluia, aleluia. Então confie nesta palavra, acredite. E aí vamos seguir o texto, aleluia. Mefibosete estava lá em Lodebar, lugar sequíssimo, terra sem pasto, na casa de um homem chamado Maquir. Diga assim, Maquir. Maquir, a palavra, esse nome, a tradução significa restauração. Aí você que está na fiação, você já começa a entender onde eu quero chegar. Maquir, ele era um bom homem, ele era um homem de Deus com um coração bom e generoso. Maquir, ele assumiu ali a paternidade de Mefibosete. Talvez ele sabia quem era Mefibosete, mas como a família dele já tinha sido morta, destruída, Maquir, ele falou: eu vou assumir por amor mesmo, sem querer nada em troca. Com certeza ele não tinha segundas intenções. Ele pegou Mefibosete para cuidar por amor mesmo, e ele não estava com intenção de ter nada em troca. Mas quando Mefibosete ele foi honrado, eu tenho certeza absoluta que Maquir também foi, porque a honra é uma via de mão dupla. Quando você honra alguém, também você é honrado em nome de Jesus.
Aprenda a honrar, igreja. Aprenda a ser generoso, em nome de Jesus. E quando Mefibosete ele chega na presença do rei Davi, que está lá, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, o rei Davi diz assim para Mefibosete: disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai também, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Aleluia. Olha o que aconteceu com Mefibosete. Ele estava num dia, num lugar, num deserto, numa terra sequíssima, num lugar sem pasto. Ele não sabia o que iria ser da vida dele, mas ele estava junto com um homem, que a tradução do seu nome era Restauração. Ele não sabia disso. E um belo dia, a bênção chegou, a vitória chegou, o milagre chegou na vida dele. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus faz isso conosco. Ele virou uma chave na vida de Mefibosete e tirou, como a palavra de Deus diz, lá em Salmo 113 fala: tira de um charco de lodo, do lugar do monturo, e faz-se assentar-se ao meio dos príncipes, no meio dos príncipes. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Ele saiu de Lodebar e sentou-se junto à mesa com Davi, porque Davi falou: a partir de agora você vai cear comigo, vai comer pão comigo na minha mesa, do meu lado. A honra chegou para aquele moço, aleluia. E eu quero dizer também para você: o tempo de cantar chegou na tua vida, aleluia. A honra de Deus está chegando para você, aleluia. A palavra de Joel 2,25 diz: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Aleluia. Se você crê, diga assim: glória a Deus. E por que eu dei essa introdução para chegar aqui? Porque eu quero dizer que nós como igreja, nós somos a casa de Maquir. Aleluia. Você é casa de Maquir, casa de restauração na vida das pessoas. Nós somos isso. Há pessoas que vão entrar aqui, irmãos, precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de destino, e nós temos essa palavra para entregar, aleluia. E quando esse tempo acontecer, não retenha em nome de Jesus, mas profetiza, usa a tua boca como profeta e profetiza do Senhor, e declara a palavra, abençoa a vida, libera a palavra em nome de Jesus. Vai acontecer de entrar casais aqui desesperados, falando: olha, as malas lá em casa está tudo pronta. Se Deus não usar a vida de alguém aqui, a gente vai se separar, e Deus vai usar a tua vida em nome de Jesus, aleluia. Pessoas que entrarão aqui, que estão nos vícios das drogas, da bebida, e vai usar o teu testemunho. Você vai usar o seu testemunho para abençoar estas vidas em nome de Jesus, porque aqui é casa da restauração, aleluia, glória a Deus. Entenda uma coisa: você precisa aprender a dividir esse amor, essa dedicação, essa atenção também com as pessoas que estão aí fora, a começar pela tua família, os teus vizinhos, os seus amigos de trabalho. Pregue a tempo e fora de tempo esta palavra, porque há muitas vidas aí precisando, em nome de Jesus. É hora de sair do casulo, do seu quadrado, sair da sua zona de conforto, porque como eu disse aqui, né, quando eu estava dando a mensagem, os recados, a zona de conforto, ela é boa, ela é gostosa, mas a zona de conforto não traz conquista para as nossas vidas. O que traz conquista, o que traz frutos, é você pregar a palavra, testemunhar da palavra, falar a verdade, aquilo que Deus fez na tua vida. Isso traz conquista para a nossa vida, aleluia. Lembra que eu ministrei, se eu não me engano, quarta-feira? Deixe herança, é bênção, glória a Deus, mas também deixe um legado. Porque herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas, mas um legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas, aleluia. Deixa a marca de Jesus nas pessoas, em nome de Jesus. Eu me lembro que
Eu me lembro, o Pedro Aval lembra dele, o irmão Nevi. O irmão Nevi, ele foi através da vida dele que eu vim para Jesus. E eu me lembro que eu fui discipulado por ele tantas vezes. E um domingo que nós estávamos lá, já até contei essa história, vou relembrar. Um domingo, nós estávamos ouvindo um pastor que eu não sei o nome daquele pastor. Ele foi na nossa igreja aquele domingo, ministrou e nunca mais voltou. Eu não sei quem era ele, mas ele trouxe uma palavra tão direta ao meu coração. E na hora que ele fez o apelo, ele estava falando: venha você jovem que quer ser usado por Deus. Eu fiquei no banco e eu abaixei minha cabeça e comecei a orar. E eu falei: Senhor, será que ele está falando comigo? Deus, eu não sei se é comigo. Se for comigo, Deus, o Senhor me mostra agora. O Senhor use alguém para dizer que é comigo. Aí eu senti aquela mão, porque o irmão Nevi era grandão, ele tinha uma mão enorme, né? Aquela mão nas minhas costas. Quando pôs a mão, falou: é o irmão Nevi, porque esse tamanho de mão. Ele pôs as mãos nas minhas costas, chegou perto do meu ouvido e falou assim: irmão Júlio César Simonato, você está esperando o quê para ir lá na frente? Deus está te chamando e você está esperando o quê? Eu falei: Senhor, é comigo, não tem outra, sou eu. E eu fui na frente e eu aceitei o meu chamado, e daquele dia em diante nunca mais eu parei de pregar a palavra, de fazer a obra em nome de Jesus. Quantas vezes batia desânimo, mas vai no desânimo mesmo. Quantas vezes me batia o medo, mas vai com medo mesmo. Quantas vezes na caminhada me batia a dúvida, mas vai na dúvida mesmo. Não pare, não desista. Faça a obra de Deus, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa as pessoas aí falarem de você. Você virou crentão, bitolado, coroinha do pastor. Não, deixa falar, não tem problema. Podem falar que a nossa igreja é seita. Você fala assim: não tem problema, é seita mesmo. Aceita drogada, aceita bêbada, aceita prostituta. Pode mandar que a gente aceita em nome de Jesus, porque Jesus também aceita. A sua igreja é de portas largas. A porta é bem larga para o pecador entrar. Mas aqui dentro nós vamos ensinar que para entrar no céu a porta é estreita. Ele vai aprender junto conosco em nome de Jesus. Nós vamos ensinar o pecador. Aleluia, glória a Deus. A grande verdade é que todo mundo, sem exceção, todo mundo em alguma área da sua vida precisa de um milagre. É muito comum a gente ver no Facebook. Você já percebeu que no Facebook ninguém tem problema? Está todo mundo sorrindo, está tudo bem, eu vou bem, muito obrigado. Ninguém tem problema. Se você entrar, tirar um raio-x da pessoa, entrar ali na vida da pessoa, você vai ver que está daquele jeito. A pessoa está só o sangue, mas lá no Facebook está tudo legal, todo mundo, está tudo legal, tudo maravilha. Mas nós lembramos que Jesus, em nome de Jesus, muitas pessoas precisam urgentemente de um milagre na vida dela. Essa é a grande verdade. E nós somos agente de milagre para essas pessoas. Deus, Ele quer usar a minha vida, a sua vida, usar a igreja, os trabalhos que nós promovemos, as redes, os cultos, para nós ajudarmos essas pessoas. Mas eu e a minha esposa não conseguimos fazer nada sozinho. Nós precisamos da ajuda de cada um de vocês em nome de Jesus. Aleluia. Mateus 9,37, Jesus ele diz assim: a colheita é realmente grande, mas são poucos os trabalhadores. Poucas pessoas querem pôr a mão no arado, querem vestir a camisa. E eu quero dizer para você nesta noite: entrega o controle da tua vida nas mãos do Senhor e deixa Ele te usar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vai aparecer de repente algumas pessoas nessa caminhada que te frustrarão, te decepcionarão. Vai, mas releva isso, meu querido. Na verdade são cometas. E o cometa ele é assim, ele parece e some de uma hora para outra. E nós não somos cometas. Deus nos chamou
como para sermos astros. Sabia disso? Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluia. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo tenebroso. E glória a Deus que nós temos discípulos, ovelhas, filhos, que são vocês. Aleluia. O discípulo são aqueles que têm uma aliança. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. O discípulo é aquele que vai com você porque te ama, não porque você impôs, não. Faz as coisas junto com você, ajuda porque tem uma aliança, porque te ama. Porque o discípulo conhece as suas mazelas, conhece os seus problemas, conhece os seus rompantes, conhece os seus defeitos, mas te reconhece como um homem e uma mulher de Deus. E nós louvamos a Deus por causa de vocês que querem somar e crescer com a gente, em nome de Jesus. E nós vamos conquistar esse bairro para Jesus. Este lugar ainda vai ficar pequeno, para a glória de Deus. Essa semana eu mandei no grupo aqui do lado, vocês lembram? Eu acho que foi ontem ou hoje, não sei. Foi recente, eu mandei a foto e mandei um videozinho da gravação aqui do lado. Eu falei, gente, olha que terrenão lindo para a gente construir a nossa igreja aqui, ó. Tá aqui esperando. Eu hoje não tenho condições, nem você, hoje não. Mas nós somos filhos do dono do ouro e da prata, ele pode. A gente não sabe o que Deus pode fazer, mas de repente Ele entrega nas nossas mãos e a gente não sabe. Ele pode, aleluia. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, aleluia. E é muito importante isso, nós contarmos com vocês em nome de Jesus. Então, entenda que Deus nunca usou alguém, nunca usou uma pessoa, sem antes dar uma grande visão para esta pessoa. Sem antes dar uma visão. Exemplo, Gênesis 5:24 fala sobre Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus tomou ele para si, porque Deus falou assim: Enoque, você está muito santo aqui na terra, não dá para você ficar, vem cá morar comigo. Deus tomou ele para si. E quando lemos o livro de Judas, no versículo 14, diz que Enoque viu o Senhor vindo com uma comitiva de anjos. Ele teve aquela visão. Nós vemos também Êxodo capítulo 3, quando Moisés ele tem aquela visão da sarça ardente, que estava pegando fogo e não se consumia. Ele teve aquela visão. Nós vemos também Jeremias, quando ele foi chamado, ele teve a visão ali da vara da amendoeira, no seu chamado. Outros homens de Deus, Ezequiel teve visões, Daniel teve visões, apóstolo Paulo teve visões, os discípulos tiveram visões, como vemos a transfiguração, Mateus 17, os discípulos tiveram visões. Mas, nesta noite, eu quero primeiro que você fique de pé, e eu quero até convidar o louvor, vem cá em nome de Jesus, eu quero entregar um louvor ao Senhor. Eu quero nesta noite orar com você, fazer a oração que está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, aonde Eliseu ele disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja a tua glória, que ele veja a tua mão, para que ele veja o livramento, para que ele veja a resposta, para que ele veja o escape. Então, em nome de Jesus, fecha os teus olhos nesse momento, eu quero orar por você.